Que trilho de trem mais enferrujado. Pois é, a ferrugem, ela surge devido a uma reação do ferro metálico que existe ali com oxigênio e água do ar. O que acontece nesta reação? O ferro metálico perde elétrons na reação. O oxigênio e a água ganham elétrons nesta reação. Esta transformação resulta em uma mistura de óxidos de ferro e hidróxidos de ferro de cor alaranjada. Popularmente nós chamamos isso de ferrugem. Eu sou o professor Rafael Isidoro e você está no Química para Vestibular. Nesta aula, nós vamos iniciar a frente eletroquímica e as reações que envolvem perda e ganho de elétrons são chamadas de reações redox ou reações de oxirredução. E a oxirredução é o princípio da eletroquímica, tá legal? Professor, o que eu vou aprender nesta aula? Nesta aula, eu vou lhe ensinar o que é uma reação redox, como analisar a carga elétrica dos constituintes de um composto químico. Falaremos sobre o NOx, que é o número de oxidação. Falaremos sobre agentes, redutores e oxidantes. E nós vamos aprender a analisar a oxirredução de uma reação química. Portanto, curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos para a aula. Primeira parte da nossa aula, vamos entender o que é o NOx, número de oxidação. Professor, o que é NOx? O que é número de oxidação? Galera, o NOx representa a carga elétrica de um constituinte em um composto químico. Professor, mas eu já estudei isso em ligações químicas. Pois é, só que o NOx, pessoal, ele corresponde ao exagero do caráter iônico. Na eletroquímica não tem essa de ligação iônica ou ligação covalente. Não tem essa de tende a ganhar ou tende a perder. Aqui a gente considera, teoricamente, que todos estão ou perdendo ou ganhando elétrons. Tal que, se isso não acontece, nós não teremos a oxirredução. Então lembrem-se, aqui é como se fosse todo mundo iônico. Eu tenho que ter cátion, eu tenho que ter ânion, beleza? Vamos fazer aqui uma análise? Olha lá, ó. Magnésio ligado a flúor. Professor, eu sei que o magnésio é um alcalino terroso e os alcalino-terrosos têm carga mais 2, você acertou. Eu sei também que o flúor é um halogênio e os halogênios nos compostos iônicos têm carga menos 1, você acertou novamente. Beleza, H2O. Professor, H2O não é composto iônico, é covalente, mas eu tenho que pensar que o hidrogênio tende a perder um elétron e o oxigênio tende a ganhar 2 elétrons. Aqui não importa se há tendência ou não. A gente diz que o hidrogênio é mais 1, como se ele tivesse perdido o elétron, e o oxigênio é menos 2, como se ele tivesse recebido 2 elétrons. Tranquilo? Beleza? Professor, e substâncias simples, como por exemplo o N2? Ali é nitrogênio ligado a nitrogênio, nenhum deles perde ou ganha. O NOx de qualquer átomo de substância simples é sempre 0, já que você acabou de dizer exatamente o que eu iria dizer, ou seja, ninguém perde, ninguém ganha, beleza? Então se você vir N2, H2, O2, Cl2 ou Fe, Al, Au, Cu, ou seja, qualquer metal isolado, NOx sempre 0. Conseguiu entender? Determinação do NOx, dos constituintes de uma substância composta. Vamos lá, galera, prestem bastante atenção. Quando o seu composto é binário, ou seja, ele tem apenas 2 tipos de elementos, você precisa conhecer a carga de um deles, não importa se é o positivo ou o negativo, tá legal? Por exemplo, no primeiro aqui, ó, óxido de cálcio, eu sei que o oxigênio tem carga menos 2. Como a proporção é 1 oxigênio para 1 cálcio, então a carga do cálcio só pode ser mais 2, beleza? Esta é uma forma de analisar. O NOx representa a carga elétrica de cada um e pronto, acabou. Ah, professor, mas então esse aí tá fácil, por quê? Porque eu sei que o oxigênio é menos 2 e eu sei que o alumínio é mais 3. Está certo isso? Está. Ah, aqui embaixo não tem que dar 0? Não, não tem que dar 0. O NOx pode ser diferente. Agora você tem que tomar cuidado com os compostos ternários, compostos quaternários e assim por diante, ou seja, onde eu tenho mais do que 2 elementos constituindo o composto. O que eu faço neste caso, professor? Você vai determinar o NOx primeiramente das extremidades para depois se preocupar com o centro do composto químico. Vem comigo. No ácido sulfúrico, nós temos aqui, ó, oxigênio na extremidade, o NOx dele é menos 2, e eu tenho hidrogênio na outra extremidade, tal que nos ácidos o hidrogênio é H+, então o NOx dele ali é mais 1. Professor, e o enxofre que está no meio? É ali que eu quero chegar. Veja bem, quando você tem um composto com átomo central, você deve encontrar a carga total das extremidades para encontrar a carga do átomo central. Ou seja, ó,
Menos 2 é para cada oxigênio. Eu não tenho lá 4 oxigênios, então menos 2 vezes 4 resulta em menos 8. É o total da carga dos oxigênios. Agora, olha o hidrogênio. Cada um aqui tem mais um como carga. Como são 2 hidrogênios, eu tenho um total de mais 2 para os hidrogênios. Beleza. Agora eu pergunto, qual é a carga total deste composto? A carga total, professor, é 0. Como que eu sei disso? Porque quando um composto químico não tem nada escrito aqui, ó, na parte superior direita, é porque a carga é 0, beleza? Não tem nada escrito lá no H2SO4, é só a fórmula, então a carga é 0. Então se eu somar aqui, ó, mais 2, prestem atenção, com menos 8 e mais um número que tem que estar aqui no centro, o total tem que ser 0. Eu pergunto pra vocês, o que é que eu somo com o 2 positivo e com o 8 negativo que dá 0? Ora, prof, esse é fácil, é o 6 positivo. Verdade, então olha lá, ó, somei o 6. Aí você vai analisar agora na parte de baixo a quantidade que existe do elemento. Por exemplo, ó, aqui eu só tenho um enxofre, ou seja, a carga mais 6, que é o total, serve para este enxofre em suma, beleza? Então o NOx do enxofre é 6. Tome cuidado com o próximo composto. Veja bem, nós temos ali Cr2O7, mas olha só, ele tem carga elétrica, ó, 2-. Quando tem carga elétrica, ele coloca na parte superior direita, tá bom? Então vamos fazer a análise aqui. Professor, eu já sei que o oxigênio é menos 2, tá certo? Sim, tá certo, então eu vou colocar lá. Posso colocar mais 2 ali pro crômio? Não pode, tome cuidado. Eu não sei qual é o NOx do crômio, mesmo porque o crômio, ele tem uma valência variável. Existe crômio 1, 2, 3, 4, 5, até o 6, beleza? Se eu não me engano, tem até o crômio 7, não lembro ao certo agora, mas uma coisa eu te garanto, o crômio possui vários NOx, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer a multiplicação, ó. Multiplica para subir menos 2 do oxigênio aqui, vezes 7, tá legal? Então vai dar menos 14 lá em cima. Agora, cuidado, hein? Preste atenção. Prof, que número que eu somo com menos 14 para dar 0? Mais 14. Opa, mas ali não é 0. Tome cuidado. Ali tem carga menos 2. Então, a pergunta é, que número... Olha a carga menos 2 aqui, ó. A carga tá aqui, ó. Superior direito, beleza? Que número que eu somo com menos 14 para resultar em menos 2? Aí sim, 12 positivo. Legal. Então, prof, é só fazer igual você fez no enxofre lá. Eu pego aqui o 6 e coloco aqui embaixo. Então eu vou pegar o 12 e colocar aqui embaixo. Errou. Por quê? Porque no outro caso eu tinha um enxofre. Aqui eu tenho 2 crômios. Então você vai dividir 12 dividido por 2, 6. Aí sim eu tenho o NOx do crômio. Regra geral, multiplica para subir, divide para descer. Fechou? Professor, é sempre assim? Ou eu vou ter lá um composto binário ou um composto ternário? Infelizmente não. Existem casos onde você tem vários átomos ali constituindo o composto e os exercícios pedem o NOx de cada um deles. O que eu faço nesses casos, professor? Eu vou da extremidade para o centro? Não. Você desmembra o composto. Tal que, para isso ser feito, é importante que você conheça a química inorgânica. Por exemplo, ó, eu sei que aqui o OH vem de qual função química? Base, e o OH é menos 1. Bases liberam OH-. Eu sei que o SO4, ele vem de um ácido famoso, ácido sulfúrico, H2SO4, e aí eu tenho lá SO4 2-. O problema aqui está onde? Cobre. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Nós não sabemos qual é o NOx do cobre. Vamos descobrir, portanto. Então olha lá, o cobre é o problema aqui. Vou separar lá o OH- da fórmula, tranquilo. Vou separar o SO4 2- da fórmula. Então aqui, o oxigênio vai ter NOx menos 2 e o hidrogênio sempre mais 1, beleza, pessoal? Então, hidrogênio, cuidado. Ou ele é mais 1, ou ele é 0, ou ele é menos 1. Mais 1 é quando ele está ligado a qualquer outro não metal. 0 é quando ele está ligado a ele mesmo. E menos 1 é quando ele estiver ligado a um metal qualquer. Entendeu? Beleza? Agora olha lá, SO4 2-. Ali o oxigênio é menos 2, multiplica para subir menos 8 para dar menos 2, porque ó, tem carga, hein? Olha o menos 2 aqui, beleza? Ó, o menos 2 no sulfato. Então para dar menos 2 eu somo o 6 positivo, divide para descer. 6 dividido por 1 do enxofre é o próprio 6. Beleza? Conseguiu entender? Ok, agora eu vou lá pra cima, lá no meu composto, tá bom? Que eu quero achar o cobre. Já achei o NOx do oxigênio, já achei o NOx do hidrogênio e do enxofre, falta o cobre. Lá em cima você vai usar
só a carga do ânion e não as cargas dos átomos. É aí que o pessoal erra. O pessoal começa a multiplicar todo mundo, colocar um monte de numerozinho lá em cima. Não, você fez o desmembramento por grupo. Então o SO4 todo tem carga menos 2 ali, concordam comigo? O OH tem carga menos 1, porém são 2 OHs que estão lá, ó. Olha o 2 aqui, ó, fora do parênteses. Como cada OH tem carga menos 1, então menos 1 vezes 2, eu tenho um total de menos 2 para as hidroxilas. Logo, o cobre ali do outro lado tem que ser quanto? Menos 2 com menos 2? Menos 4. Então eu tenho que somar mais 4 para resultar em 0. Cuidado, divide para descer. Tem 2 cobres ali, ó. Mais 4 dividido por 2 dá 2 positivo, então o NOx do cobre é mais 2. Entendeu? Cuidado com os peróxidos. Professor, o que é um peróxido? Peróxido é um tipo de óxido, são os primos dos óxidos. Mas o que é óxido? Vamos lá. Óxidos são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, e o oxigênio tem carga menos 2. E peróxidos? Eu também vou ter o oxigênio como elemento mais eletronegativo, mas nos peróxidos o NOx é menos 1. Por quê? Porque eu tenho oxigênio ligado a oxigênio. Professor, tem como me dar um exemplo? Tem. O mais famoso, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, tá legal? Vamos tentar encontrar os NOx aqui da forma tradicional, beleza? Então olha lá, o peróxido de hidrogênio é H2O2. Cuidado, hein? Água, H2O. Água oxigenada, H2O2. Fechou, beleza? Então eu vou seguir o padrão, o que a gente fez até agora. Vai lá, NOx do oxigênio, menos 2, vezes 2, menos 4. Para dar 0, somo 4. E divido por 2, dá 2. Opa, hidrogênio mais 2, galera, isso é impossível. Não tem como existir o hidrogênio mais 2. Por quê? Porque o pobre do hidrogênio só tem um elétron. Então ele só pode perder um elétron. O máximo que ele chega é mais 1. Então alguma coisa tá errada ali. Sabe por que não tá dando certo? Por quê? Porque, ó, a fórmula seria essa aqui, ó. O ligado a O e hidrogênio, e cada hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, no meio da fórmula, eu não tenho diferença de NOx de um oxigênio para o outro, porque ninguém perde e ninguém ganha. Então, se a gente fizer da seguinte maneira, ó, cada hidrogênio é mais 1, que é o máximo que eu vou conseguir, cada oxigênio passa a ser menos 1. O oxigênio da esquerda puxa o elétron do hidrogênio da esquerda. O oxigênio da direita puxa o elétron do hidrogênio da direita. E os oxigênios entre si, eles puxam elétrons? Eles tentam, mas ninguém perde, ninguém ganha, porque a força de ambos é a mesma. Então, olha lá, peróxidos, NOx sempre para o oxigênio, menos 1. Entendeu? O uso de vetores para a determinação do NOx. Pessoal, este método ele é mais comum quando você fala de um composto orgânico, um composto que possui cadeia carbônica. Veja bem, o grande problema nos compostos orgânicos sempre é o carbono, beleza? São os carbonos. Por quê? Eu posso ter vários carbonos em uma cadeia e cada carbono ter o seu NOx em específico. O vetor, ele indica na química o sentido do elétron. Então vamos analisar carbono por carbono e os seus ligantes, ó. Este carbono aqui, ó, ele tem este hidrogênio ligado a ele. Escala de eletronegatividade, Fonclo-Abritsky pH. O carbono ganha elétron do hidrogênio, então o vetor vai ser do hidrogênio para o carbono. O hidrogênio perdeu um elétron, porque é um bastãozinho ali, então o NOx dele é mais 1. Beleza. O próximo carbono, o carbono à direita aqui, ó, ele também tem um hidrogênio ligado a ele. Mais uma vez, setinha do hidrogênio para o carbono, o hidrogênio perdeu mais 1. Agora cuidado com o próximo, veja bem, ó, esse carbono aqui, ó, ele tá ligado a um nitrogênio, Fonclo-Abritsky pH, o nitrogênio ganha do carbono. São 3 ligações, são 3 setinhas para o nitrogênio, o carbono perde elétrons para o nitrogênio. O nitrogênio ganhou elétrons do carbono, ficou negativo 3 vezes, porque são 3 ligações, ganhou 3 elétrons, beleza? Agora ali embaixo, ó, aquele hidrogênio está ligado ao carbono, ele perde elétrons para o carbono e fica com carga mais 1. No outro caso, aqui ao lado, ó, nós temos carbono ligado a oxigênio, 2 ligações, oxigênio ganha do carbono 2 elétrons e fica com carga menos 2. Beleza, achei o NOx de todos os ligantes. E o carbono, galera? Para achar o NOx do carbono, o que você vai fazer agora? Presta atenção. Para cada carbono, nós vamos somar os NOx dos seus ligantes e verificar o quanto falta para chegar em 0. Atenção, ó, esse carbono aqui, olha lá os ligantes dele, mais 1 com menos 2. Quanto dá mais 1 com menos 2? Dá menos 1. Quanto falta para chegar em 0? Falta 1
positivo. Então o NOx do carbono ali é 1 positivo. Olha o próximo, ó. Eu tenho mais 1 com mais 1, ou seja, mais 2. O que eu tenho que somar para dar 0? Menos 2. É o NOx deste carbono aí. O terceiro carbono, olha lá, o seu ligante é o nitrogênio. NOx do nitrogênio, menos 3. Que número que eu tenho que somar aqui para dar 0? Menos 3 com mais 3. Então o NOx daquele carbono é mais 3. Vocês viram que cada carbono teve o seu NOx específico? Beleza, então. Agora eu posso encontrar o NOx médio. O que seria o NOx médio? É a soma de todos os NOx dividido pela quantidade de carbonos, ou seja, mais 1 com menos 2 com mais 3 dividido por 3, porque são 3 carbonos, aí vai dar 2/3. Agentes oxidantes ou agentes redutores. Pessoal, muita, mas muita atenção nesta parte. Não é difícil, mas tem uma pedrinha no meio do caminho e você pode tropeçar nela. Vem comigo, olha só. Quando eu falo de agente redutor, eu estou falando da substância que causa a redução. Quando eu falo de um agente oxidante, estou falando de uma substância que causa a oxidação. Professor, mas isso é fácil. Quem reduz é agente redutor, quem oxida é agente oxidante. Não é, não é. Veja bem, eu vou explicar para vocês, ó. Eu sou uma substância que tem aqui um elétron. Olha o meu elétron aqui, beleza? E você quer o meu elétron. Então vamos lá, ó. Você ganhou o meu elétron. Ou seja, eu oxidei, você reduziu. Tudo bem até aqui? Porém, por que você reduziu? Porque eu causei a sua redução. Por que eu oxidei? Porque você causou a minha oxidação. Ou seja, atenção, quem oxida é agente redutor. Quem reduz é agente oxidante. É sempre o contrário. A palavra agente pode ser omitida. E aí os vestibulares fazem a festa, passam a rasteira na galera. Cuidado! Quem oxida é redutor. Quem reduz é oxidante. Repito, quem oxida é redutor. Quem reduz é oxidante. Sempre o contrário. Vamos ver um exemplo? Neste exemplo, eu vou mostrar para vocês quando que uma reação é ou não de oxirredução e como é que eu faço para encontrar estes agentes que foram mencionados, tá bom? Então bastante atenção. Então o primeiro passo em uma reação química, para você saber se ela é ou não é do tipo redox, é achar os NOx. Então você vai fazer o que a gente fez nos slides anteriores, composto por composto, que nem tá aqui, ó. Achei todos os NOx, professor. E agora? Você vai comparar o lado esquerdo com o lado direito e procurar átomos que tenham tido variação no NOx. Por exemplo, olha aqui o cloro, ó. Ele era 7 positivo, passou a ser 1 negativo. Olha o alumínio, ele era 0, passou a ser 3, ou seja, houve variação do NOx? Sim, a reação é redox. Professor, e se eu tivesse encontrado os NOx e todos os números fossem iguaizinhos? Alumínio 0, alumínio 0. Cloro menos 1, cloro menos 1. Então a reação não é redox. Então é redox se houve variação no NOx. Não é redox se não houver variação no NOx. Entendeu? Agora eu quero analisar qual foi esta mudança. Vamos lá então, ó. Eu tenho ali, ó, o cloro foi de 7 para menos 1, o alumínio foi de 0 para 3. Agora atenção à dica do prof, hein? NOx diminuiu, reduziu. NOx aumentou, oxidou. Gostou? Olha lá o cloro, ó. De 7 foi para menos 1, diminuiu, portanto, reduziu. Olha o alumínio. De 0 foi para 3, aumentou, portanto, oxidou. Legal. E se eu quisesse descobrir, professor, a quantidade de elétrons que um perdeu ou ganhou? Vamos lá, ó. Eu vou deixar anotado para vocês o seguinte aqui, ó. O alumínio, eu já sei que ele perdeu 3 elétrons. Mas o cloro, ele ganhou 8 elétrons. Professor, como assim? Como que eu vou saber disso? Olha lá, galera. Reta numérica, matemática. Você tá lá, ó, atente-se ao cloro, tá? Que ele é o mais complicadinho ali, ó. Então, reta numérica, o 0 divide o positivo do negativo, beleza? Então, ó, o cloro, você tá lá no 7 positivo e você quer chegar lá no menos 1. Ou seja, você vai ter que andar 7 unidades até o 0 e mais uma unidade para chegar no menos 1. Ou seja, você andou 8 unidades. As unidades são os elétrons. Olha o alumínio.
foi de 0 para 3, reta numérica. Do 0 para chegar no 3, eu ando 3 unidades. A matemática é a coisa mais linda, né? Ela está presente em tudo. Então, atenção, para saber quantos elétrons foram perdidos ou recebidos, imagine a reta numérica, analise o número inicial e veja o número final. E considere unidades deslocadas ali. Ou, se você preferir, você pode fazer NOx final menos NOx inicial em módulo. Por exemplo, ó, cloro, menos 1 menos mais 7 vai dar menos 8 em módulo 8. Alumínio, 3 menos 0 dá 3 em módulo o próprio 3. Conseguiu entender? Beleza. E aí, professor, como é que eu sei qual é o oxidante e qual é o redutor? Tome cuidado com essa parte, porque quando você fala do oxidante, você tem que considerar o composto químico que contém a espécie que reduziu ou oxidou, tá legal? Vou explicar. Veja bem, ó. Eu quero descobrir o oxidante. Cuidado que é o contrário, né? O oxidante é aquele que reduz. Reduziu é oxidante. Oxidou é redutor, tá legal? Então vamos lá, ó. Quem foi que reduziu? Foi o cloro, mas ele está dentro do perclorato de potássio. Então na resposta eu não coloco cloro, eu coloco o composto químico, KClO4. Beleza. Quem é o redutor? Redutor é aquele que oxida. Quem oxidou foi o alumínio. Nesse caso, como o alumínio está sozinho, então o redutor é o próprio alumínio. Galera, oxidante e redutor, eles estão sempre no reagentes, tá? Por que eu não posso colocar aqui, ó, KCl, professor, você tem o cloro também? Não, regra geral, tá? Redutores e oxidantes estão sempre nos reagentes. Por quê? Porque são as substâncias que estão causando o fenômeno da oxidação e da redução. E nos produtos eu já tenho o final do processo. Ali o fenômeno já aconteceu. Fechou? E para fechar a nossa aula, nós vamos fazer juntos aqui um exercício. Atenção, pausa o vídeo, tenta resolver e dê o play novamente. Nesse exercício ele quer o quê? Ele quer saber da alteração do NOx, ele quer o oxidante, ele quer o redutor, que é a quantidade de elétrons envolvida na transformação. É um exercício completo. Primeiro passo, encontrar o NOx de cada constituinte ali, beleza? Vamos lá, ó. Enxofre. O enxofre ele é um calcogênio, isso aqui é um composto iônico. Então olha só, nos compostos iônicos, o não metal ganha, o metal perde, os calcogênios têm NOx menos 2, como é 1 para 1, o enxofre, o estanho ali vai ser mais 2. HCl, ácido clorídrico, aqui é tranquilo, halogênio, menos 1, e nos ácidos o hidrogênio é mais 1, fechou. Agora olha lá, ó, ácido nítrico, oxigênio é menos 2, hidrogênio é mais 1, cuidado com o nitrogênio, usa a regrinha lá, multiplica para subir, divide para descer. Então vai dar pro oxigênio menos 6, com 1 do hidrogênio, vai dar menos 5, como só tem um nitrogênio, então é mais 5. Cloreto, tetracloreto de estanho, o cloro é halogênio, é menos 1, multiplica para subir, vai dar menos 4, para zerar tem que ser mais 4, como só tem um estanho, então o NOx do estanho é mais 4. Depois eu tenho o enxofre sozinho. Ah, professor, lembrei, calcogênio é menos 2. Cuidado, substância simples, NOx sempre 0. Fechou? Tranquilo? Agora olha lá o NO, o oxigênio ganha do nitrogênio. O oxigênio ali é menos 2, o nitrogênio é mais 2. Professor, como é que eu sei que isso não é um peróxido? Porque só tem um oxigênio na fórmula. Para ser peróxido, teria que ter no mínimo 2 oxigênios, e aí eu teria que montar a formulinha, ver se tem ou não oxigênio ligado a oxigênio, tá bom? Tranquilo? Por último, tem a água, bem tranquila, a água é menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio. Fechou. Vamos verificar agora se houve variação do NOx. Estanho de 2 foi para 4, então o que aconteceu? Aumentou, oxidou. Olha lá o enxofre, de menos 2 foi para 0, aumentou. Cuidado, hein? O 0 é um número maior do que o menos 2, hein? Não vai errar na matemática, tá bom? De menos 2 fui para 0, aumentou, oxidou. E depois, prof, o que mais que eu tenho? Eu tenho o nitrogênio, que foi de 5 para 2, diminuiu, reduziu. Encontrei os NOx, já sei o que oxidou, já sei o que reduziu. Agora ele quer saber assim, ó, qual é a quantidade de elétrons envolvida nesta transformação? Estanho. O estanho, pessoal, veja bem, ó, ele foi de 2 para 4. Vamos fazer a regrinha lá, ó, final menos inicial, tá? Em módulo. 4 menos 2 dá 2, em módulo 2. Então cada estanho perdeu 2 elétrons, beleza? Enxofre, olha lá o enxofre, hein? Ó, o final do enxofre foi quanto? Cadê o enxofre? Tá aqui, ó, 0. E o inicial era menos 2. Então vamos lá, ó, final menos inicial. 0 menos menos 2 dá 2. Em módulo, o próprio 2. Cada enxofre perde 2 elétrons. Nitrogênio, olha lá, ó, final é 2, inicial é 5, beleza? Então,
cada nitrogênio, vamos fazer lá a continha, né? 2 menos 5 menos 3, em módulo 3. Cada nitrogênio ganha 3 elétrons, beleza? Tranquilo. Só que qual é o total de elétrons? Aí entra o coeficiente estequiométrico, beleza? Então vamos lá, ó. Cada estanho perdeu 2 elétrons, mas olha lá na fórmula, olha o 3 aqui, ó. Na fórmula não, olha na reação. 3 vezes 2, então eu vou ter ali um total de 6 elétrons. O enxofre, mesma coisa, ele tá nesse composto e eu tenho o 3 ali na frente. Então 3 vezes 2, 6 elétrons. Olha o nitrogênio aqui, ó. 4 na frente do ácido nítrico, então 4 vezes 3, um total de 12 elétrons. Aí você escolhe ou o lado esquerdo da reação ou o lado direito da reação para fazer isso, tá? Você não vai fazer nos dois. E o mais perigoso ainda seria a gente falar, bom, então o estanho perdeu 6, o enxofre perdeu 6, 6 mais 6, 12. O nitrogênio ganhou 12, 12 mais 12, 24 elétrons, professor. Errou. Cuidado, os elétrons perdidos são os mesmos elétrons recebidos. Então, ou você analisa a perda, ou você analisa o ganho. Não pode somar tudo. Então, olha lá, ó, houveram 12 elétrons perdidos e, simultaneamente, 12 elétrons recebidos. Foi isso que o exercício pediu, a quantidade de elétrons transferidos, envolvida na reação. Entendeu? Para finalizar, quais são os agentes? É só verificar onde estão aqueles que oxidaram e que reduziram. Veja bem, o enxofre e o estanho, eles oxidaram e eles estão aqui, ó, sulfeto de enxofre. O que oxida é agente redutor. E olha lá, quem foi que reduziu? Quem reduziu foi o nitrogênio, ele está no ácido nítrico. Quem reduz é oxidante. Então, o oxidante é o ácido nítrico e o redutor é o sulfeto de estanho. Beleza? Eu espero que esta aula tenha sido útil para você. Se ela foi útil, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com o seu colega vestibulando. Na descrição do vídeo, lista de exercícios para você praticar. É serviço completo, beleza? Então, beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!